Amigas e amigos, olha, esse vídeo é para anunciar o início de mais um curso de introdução à filosofia. Todo curso de introdução à filosofia, tal como eu compreendo, deve ser, antes de tudo, como condição de possibilidade para que ele seja um curso de introdução à filosofia, ele tem que ser, antes de tudo, um exercício de linguagem e de pensamento. Eu falo assim, um exercício de linguagem e de pensamento porque essas duas faculdades do espírito humano, a linguagem e o pensamento, elas andam sempre de par, fertilizando-se mutuamente. Então, você não há como pensar pensamento desassociado de linguagem e linguagem desassociado de pensamento. Portanto, se a introdução à filosofia é um exercício de pensamento, como eu compreendo, por isso mesmo tem que ser necessariamente um exercício de linguagem, porque sem esses exercícios da linguagem e do pensamento, o que a filosofia é, em verdade, ela não aparece. O que ela é, em verdade, como algo que nos diz respeito aqui e agora. Sem isso, sem esse exercício, a filosofia permanece numa certa obscuridade, né? Então, é essa obscuridade que precisa ser vencida por meio de exercícios de linguagem e de pensamento. Eu falo de exercício de linguagem e de pensamento e não de informação acerca de filosofia. Em geral, quando se fala de cursos de introdução à filosofia, o que se tem, na realidade, é um fornecimento de informações sobre filosofia. A posse dessa informação, por mais que ela seja qualificada, não me parece, não garante o ingresso à filosofia. Né? A filosofia não se deixa dizer mediante uma informação acerca dela. Né? A introdução à filosofia, portanto, repito, ela se faz mediante esses esforços de lidar com o pensamento e com a linguagem de um modo distinto desse às quais o senso comum nos acomoda, nos acostuma a uma linguagem e a um pensamento do senso comum, e por meio dessa linguagem do pensamento do senso comum, a filosofia não revela o que ela é. Né? Os temas e os problemas da filosofia são temas e problemas que nos concernem diretamente. E no horizonte do senso comum, essa concernência não aparece. Né? Em geral, a linguagem e o pensamento se apresentam para nós, no senso comum, de um modo cristalizado, que nos dá a impressão de ser impossível usar a linguagem e o pensamento de modo distinto. É isso que precisa ser vencido. Né? Sem um distanciamento desses modos cristalizados, da linguagem e do pensamento, a entrada na filosofia simplesmente não é possível. Né? É por isso que eu falo de exercício do pensamento, que implica um exercício da linguagem, e um exercício da linguagem que implica um exercício do pensamento. Né? O senso comum quer dizer o lugar no qual nos encontramos de início. Nós sempre nos encontramos de início no senso comum. Não é? Com seus hábitos mentais e com sua linguagem. É disso que nós precisamos guardar uma distância crítica para que a filosofia possa aparecer para a gente no horizonte da vida humana, no registro do conceito. Né? Ou filosofia ou senso comum. Os dois ao mesmo tempo não é possível. Né? Então nós vamos tentar, nesse exercício, suspender, né, por de lado, momentaneamente que seja, o senso comum, para ingressarmos nesse exercício. Porque só com o exercício cuidadoso da linguagem e do pensamento é que poderemos ingressar na filosofia. Isto é, ingressar na existência, no registro da teoria, que supõe uma prática de vida distinta daquela que o senso comum nos condena. Né? O senso comum e suas agências de reprodução de uma vida despotencializada, né? O capitalismo, a mídia,
de todas essas agências que governam e dão forma à nossa vida. Então, o exercício de filosofia da linguagem é uma espécie assim, de atividade de resistência, de contraposição a essas formas padronizadas de compreensão da vida e, portanto, de vivência da vida, né? Assim, então, estou dizendo isso tudo a propósito desse novo curso, né? Que começa agora na primeira quarta-feira de junho, dia 6. Né? Dessa vez, a gente vai tomar o tema da perspectiva, do perspectivismo em Nietzsche, como mote, como o campo, o tal campo de exercício da linguagem do pensamento. Né? Veja só, nós, os seres humanos, a gente não se relaciona diretamente com as coisas, sim indiretamente. Nós nos relacionamos não com as coisas diretamente, sim com o sentido que essas coisas têm, com o sentido que nós emprestamos a essas coisas. Nós nos relacionamos com o sentido das coisas. É com isso que nós nos relacionamos. Né? Quer dizer, as coisas vêm para nós sempre no interior de um sentido. Né? E a gente pode observar. O sentido sempre supõe um sentido, cada sentido supõe sempre um sentido que lhe é anterior. Não há sentido isolado. É sempre um sentido que supõe um sentido anterior, que supõe um anterior, e se nós formos regredindo, né, nessa escala de regressão, nós chegaremos ao que nos parece óbvio. Não é? É o óbvio, aquilo que nós tomamos como óbvio, que em última instância calciona todo o conjunto, todo o universo de sentido com os quais nós vivemos as nossas vidas. Né? É o óbvio. E por ser óbvio, por isso mesmo, ele não se coloca em questão. A própria definição do óbvio é isso, aquilo que se apresenta como, para cada um de nós como aquilo que não precisa ser justificado, porque ele mesmo em si é a sua própria justificação. Só que podemos observar que aquilo que se toma por óbvio, esse óbvio, ele tem uma história. Quer dizer, nunca houve um óbvio natural, né, que se apresentasse para nós. Né? Os óbvios são aquilo que tomamos por óbvio são construções sociais historicamente construídas. Né? E por ser construída na história, a história que constrói o óbvio também o arruína. Então, nós estamos, nesse momento da conjuntura espiritual do Ocidente, no momento em que aquilo que era tomado como, obviamente, como valor supremo, a verdade, ela se arruinou. Quer dizer, aquilo que era óbvio, a verdade como valor supremo, foi desconstruído, foi arruinado pela história. Então, na ausência deste valor supremo, o Nietzsche chama disso, na morte de Deus, se abriu uma conjuntura que muitos chamam de pós-modernidade, né, com todas essas, vamos dizer, esses sintomas, como pós-verdade, fake news, crise de representação, narrativas em disputa, e tudo isso que se associa a retorno de práticas de paganismo, mesmo de fundamentalismo religiosos, mesmo de coisas que a gente poderia imaginar que nunca mais retornaria, como, por exemplo, a teoria da Terra plana. Tudo volta, tudo está aí, tudo convive nesse mundo quando a verdade como valor supremo se perde. Né? Então, neste mundo, onde aquilo que era óbvio já é, vamos dizer assim, objeto de disputa, nesse mundo da pós-modernidade, o Nietzsche nos propõe que percebamos a questão da perspectiva, do perspectivismo, como uma forma de lidar com esse mundo do niilismo que se apresenta, o relativismo, o ceticismo, de todas essas questões. Então, vai ser em torno desse tema do perspectivismo em Nietzsche, que é em torno desse tema que eu vou propor o exercício de linguagem e de pensamento, tendo em vista a introdução à filosofia. Então, esse é o nosso programa para esse novo curso, né, que começa na primeira quarta-feira de julho, dia 6,
dia 6 próximo, né? Então, esse curso sempre às quartas-feiras, deve ter uma duração de 2 ou 3 meses, a gente vai ver ao longo do curso, segundo o desdobramento do curso, né? Sempre às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. Né? Para mais informações, por favor, utilize o campo das mensagens aqui do Facebook. Tá certo? Tamo junto. Beijinhos e abraços e até a próxima. Como é que te liga aqui? Encerrar o vídeo.